Graça e paz, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra com você no livro de Mateus, Mateus capítulo 27, e o versículo 11 diz assim, olha: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido como Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam o entregado. Aqui nos está nos falando a respeito dos passos para o grande sacrifício que Jesus ia oferecer na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. E concernente que devido a isto havia um processo muito tenebroso chamado cruz. Então a cruz para eles era um símbolo de morte, para os judeus era um símbolo de morte, também para os romanos era um símbolo de morte. Então a cruz ela representa um abrupto totalmente violento que se torna o fim do ser humano. Então veja só uma coisa, na época dos romanos, o homem ele tomava a sua cruz e ele se punha a caminho. Então nesse processo que ele se punha a caminho, ele já havia se despedido da sua família, ele já havia se despedido dos seus familiares, ele já havia se despedido, melhor dizendo, dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que ele tinha amizade, e ele já tinha dito toda a despedida nesse caminho, que era o caminho da cruz. Então ele tinha plena convicção que ele ia, só que ele não voltaria com vida. Logicamente que outros o trariam, mas sem vida, para logicamente ser sepultado. Só que observa bem uma coisa, e ele estava saindo do término de tudo da sua vida. Então, quando ele saía do término de tudo, ele tinha plena convicção que a cruz ela não fazia acordo. Ele tinha plena convicção que a cruz não modificava nada. Ele tinha plena convicção que a cruz não poupava. Ele tinha plena convicção que a cruz era o ato da eliminação do homem completamente. Então, uma coisa que me chama a atenção é que a cruz ela não procurava manter relações amigáveis com a sua vítima ou com as suas vítimas. As pessoas eram feridas, era rude e brutalmente e severamente. Então, veja só uma coisa, que a crucificação era um método romano de execução, principalmente reservado a escravos. Só que observamos que no livro do profeta Isaías, Jesus é identificado como servo de Jeová, escravo, servo de Jeová. E veja só uma coisa que o castigo era tão terrível que o castigo começava com uma flagelação. E por essa flagelação o condenado era despojado de suas vestes e muitas vezes os guardas fixavam pregos ou pedaços de ossos nos açoites, podendo o réu ser morto no açoitamento. É tanto que no processo de Jesus, acho que foi Pilatos que disse completamente, que diz assim: açoitai-o e deixai-o ir. Por quê? Porque o réu não poderia ou não podia receber duas sentenças. Ou ele era crucificado ou ele era açoitado. Então, quando Jesus foi açoitado, então depois dos açoites, eles tinham que liberar Jesus. Só que naquele tempo era um momento de festa, e nessa festa, no versículo 15 diz que por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo. Então era o povo que escolhia o preso que ia ser liberto, que ia ser livre, melhor dizendo. Então eles escolheram Barrabás e disseram para Cristo: crucificam. Só que ele tinha plena convicção que eles o estavam entregando por inveja. E a inveja é algo terrível, algo muito terrível. Agora veja só uma coisa. Então a cruz ela era levada pelo condenado até o lugar da execução. E uma inscrição exprimindo seus crimes era lhe colocada por cima na cabeça.
E algumas vezes o condenado ele era atado na cruz, outras vezes ele era pregado à cruz. Então eu começo a identificar concernente à nossa vida com a cruz. Nós e a cruz. Um psicólogo chamado Carl Jung, ele disse o seguinte, que a cruz é o sinal que mais se aprofunda na alma humana e na experiência psicológica. É a mais forte margem vertical e horizontal, terreno e celestial. Ou seja, Deus e o homem se encontram na cruz. Então veja só uma coisa, até hoje a cruz confronta, porque diante dela exige-se respeito e reverência. Ela sinaliza o limite do homem e a graça ilimitada de Deus. Olha que coisa interessante. Então a cruz, ela sinaliza o limite do homem e a graça ilimitada de Deus. Cristo é para nós o que a cruz é. Então a pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. Já vou explicar mais ou menos, eu vou explicar totalmente sobre isto. Então a pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. Então, para que tenhamos uma confrontação com a cruz, é necessário que tenhamos uma visão dela. Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Primeiro, afetou a natureza. Se nós observarmos em Mateus capítulo 27, versículo 45, diz que o sol escureceu. Revelou o pecado, ou seja, a blasfêmia e o ódio. Está lá em Mateus capítulo 27, do 22 ao 30 e o 39. Cumpriu as profecias, está lá em Mateus 27, 51, sobre os sinais. Agora, que coisa interessante, o que a aproximação da cruz nos revela hoje? O que a aproximação da cruz nos revela? Na cruz, Deus revela a nossa interioridade. Primeiro, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz: Ele levou sobre si nossas enfermidades. Que enfermidades? Físicas, psicológicas, morais. Em Isaías 53, versículo 4 também diz sobre as nossas dores. O que são dores? Mágoas, discriminação, violência, abandono. Ele também levou as nossas transgressões. No versículo 5 diz que a cruz mostra a nossa tendência para o pecado. Então ele também levou as nossas iniquidades, ou seja, na cruz é revelada a maldade humana. Ele levou a nossa alienação. Sem Deus, nos afastamos da realidade imediata que nos cerca, como está no versículo 6. Então a cruz, ela nos aproxima da realidade. Por certo, o nosso mundo é o mundo das dores e do padecimento, das aflições e das opressões. Então o que eu posso entender é uma coisa, que no mundo como o nosso, um Deus bom só poderia ser encontrado na cruz, porque o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, é um mundo de maldade. Então veja só uma coisa, então a cruz, ela nos aproxima do centro da história. Se você observar no capítulo 53, versículo 6, diz: Jesus é o centro da história, a qual se divide no que aconteceu antes dele e depois dele, e a cruz nos posiciona. Então nós somos posicionados pela cruz. Então a cruz, ela nos aproxima da única alternativa de substituição, justificação, paz, saúde moral e espiritual. Então veja só uma coisa, que a cruz, ela é tão tremenda, ela é tão significativa para nós, que a cruz, ela nos aproxima dos irmãos. Por isso eu lhes darei muitos como a sua morte. Está lá no versículo 12 de João capítulo 11. Diz o seguinte: quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade dos remidos em Cristo, o qual nos apresenta uma família universal. Mateus 19, 29. Ou seja, eu e você temos muito a ver com a cruz, porque a cruz só se ergueu por causa de mim e por causa de você e por causa de nós. Então a vitória da cruz é a nossa vitória. Na cruz, a justiça de Deus, que julga o nosso pecado, o amor de Deus, que leva o castigo em nosso lugar, a sabedoria de Deus, que mescla com perfeição as duas dimensões, e o poder de Deus, que salva aqueles que creem. Então, é por meio da cruz que ela é a nossa vitória. Nós só somos vitoriosos por meio da cruz. Então, através da cruz, nós temos um novo relacionamento com Deus. Por meio da cruz, temos um serviço cristão repleto de significados, como a ceia, memória, celebração e batismo. Através da cruz, nós também temos um ideal para ser e viver, amor acima de todas as coisas, tudo por meio da cruz. Então Jesus abandonou sua imunidade à dor
entrou em nosso mundo de carne e sangue, não como um místico distante e isolado, mas como um retorcido na cruz. Na minha cruz, ele assumiu a minha derrota para dar-me a sua vitória e a vitória da cruz. Olha como nós somos hoje agraciados por Deus, devido a este grande sacrifício que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Então, renuncia, ou melhor dizendo, renúncia é que a cruz de Cristo nos propõe. Então, renúncia é a dolorosa, porém feliz, marca da cruz. Renúncia no grego significa apostassomai, com o sentido de desperdício, renunciar, abandonar. Renúncia que não confronta não é renúncia. Às vezes chegamos ao cúmulo de fazermos uma afirmação pública de lealdade a Ele, mas ao mesmo tempo negamos em nossos corações. Isso é muito terrível, isso é muito triste, isso é muito falta de respeito com o sacrifício da cruz de Cristo. Então, nessa sociedade do sucesso, muita gente já perdeu a dolorosa, porém feliz marca da renúncia. O Evangelho da cruz jamais será uma mensagem popular, porque humilha o nosso orgulho e sobre ele impõe o senhorio de Cristo. A cruz carrega a imagem do ladrão, do quebrado, do ferido, mas também traz a imagem da libertação. Agora, veja uma coisa, característica do Evangelho sem cruz. Quais são hoje as características que nós enfrentamos do Evangelho sem cruz? O Evangelho sem cruz torna-se uma proposta totalmente limitada. Gálatas capítulo 1, do versículo 9 ao 9, depois você lê com toda atenção. Os cristãos aos quais estamos aqui nos referindo se tornaram simpatizantes deste Evangelho, porque ênfase não é o estudo da palavra de Deus, mas os segredos de uma vida de poder e prosperidade. O Evangelho sem cruz promete o céu, mas não um compromisso com o reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Este Evangelho não pregava nenhum tipo de compromisso com o reino de Deus. É exatamente o que acontece em nossos dias. As pessoas tornam-se simpatizantes de determinadas igrejas, porque estas pregam aquilo que as pessoas desejam ouvir e não aquilo que precisam ouvir. Gente que se preocupa com a instituição, mas não com o reino. Isso é um grande perigo. Pessoas hoje, a maior parte das pessoas hoje estão se preocupando com a instituição, mas não com o reino de Deus. E nós observamos isto. É triste isto aí. Então este é um evangelho sem cruz, e o evangelho sem cruz se torna algo muito perigoso. O evangelho sem cruz apresenta Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Gálatas 1,6. As pessoas querem Jesus apenas como Salvador, mas não como Senhor, pois tê-lo como Senhor significa submeter-se à sua autoridade e deixar de controlar a sua vida. Deixar ele controlar a sua vida. O evangelho sem cruz é o evangelho sem Cristo, Mateus 10,38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quem não toma a sua cruz não segue após mim, não é digno de mim. Agora uma coisa interessante, quando Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Os judeus sabiam que a pessoa podia até tomar a cruz, mas não todo dia tomar a cruz. Você está me entendendo? Então os judeus sabiam que a pessoa podia até tomar a cruz, mas não todo dia. Tomar a cruz, vai morrer e não vai voltar. Vai morrer e não vai voltar. Isso os judeus tinham em mente. O que Jesus quer dizer sobre se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus quer dizer o seguinte, o que ele quer dizer é que o sacrifício é diário. A mortificação é diária. Você tem que diariamente se entregar ao propósito. Andar com Jesus não é uma decisão simples, de uma vez por todas resolvidas. Cada dia eu tenho um desafio a enfrentar, avaliar a minha decisão a Cristo. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 14. Então, o Cristo falsificado, ele não tem cruz. Eu falei do evangelho, o evangelho sem cruz. Agora, o Cristo falsificado não tem cruz. Se você observar lá, depois você lê com mais atenção, Hebreus 13:8. O Cristo falsificado é um Cristo sem dor. Ele não suporta a ideia da dor. Por isso assume a prosperidade.
Ele não é obcecado, ele é obcecado, melhor dizendo, por medalhas e troféus. Gálatas 6,17, quando Paulo diz: ninguém me quiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então hoje, as pessoas estão mais preocupadas com medalhas e Jesus quer as cicatrizes. O Cristo falsificado, ele abomina a renúncia ou falsifica, dando uma renúncia que não dói. Mas toda renúncia dói. Estar em Cristo verdadeiro tem que ter uma vida de renúncia. E ninguém renuncia a nada com um sorriso batendo a ponta das orelhas. Toda renúncia ela causa dor, causa gemido, causa lágrimas. O Cristo falsificado é o Cristo das ilusões. Ele não suporta a verdade. Ele usa as ilusões, a sedução como fuga e usa a manipulação. O Cristo falsificado é viciado em grandeza. Olha só, o Cristo falsificado é viciado em grandeza. Ele é míope. Ele não consegue enxergar o que é pequeno. Só quer enxergar o que é grande. Ele traz em si o delírio de Lúcifer, canibalismo espiritual, como disse C.S. Lewis. Ele compra a fé das pessoas. Se me adorares, a igreja de Simão, né? Se me adorares, lhe concederei tudo isso. Hoje é o que mais nós observamos hoje, né? Na vida de alguns líderes, pregadores, pastores e assim sucessivamente, né? Se me adorares, é a igreja de Simão. Então, Cristo falsificado muda de acordo com as circunstâncias. Ele é regido pela antiética do camaleão. Ele muda de cor conforme o ambiente. Ele é o Cristo da malandragem, da máscara. Toda máscara é a confusão do rosto. Máscara é a Babel da alma. Toda pessoa que usa máscara tem palavras envenenadas, olhares envenenados e abraços envenenados. Ele tira proveito de tudo. Seu lema é tirar vantagem em tudo. Esse é o Cristo falsificado. Onde esse Cristo falsificado atua no cristianismo adoecido, como desmascará-lo? Conhecendo o Cristo autêntico. Como desmascarar o Cristo falsificado? É conhecendo o Cristo autêntico. E quem é o Cristo autêntico? É o Cristo que nos ajuda a carregar a cruz. Quem é o Cristo autêntico? É o Cristo que nos guia na verdade. Quem é o Cristo autêntico? É o Cristo dos pequenos, é o Cristo que não muda, a qual Cristo estamos servindo. Que Cristo autêntico ainda seja o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Esse é o Cristo que nós servimos. Tenha uma boa noite, se apegue a cada dia à mensagem da cruz, se apegue a cada dia ao verdadeiro Evangelho, se dobre a cada dia aos pés de Cristo, tenha uma vida de renúncia, uma vida de santidade e uma vida de temor e uma vida de humildade. E creio, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas deficiências, mas que nós não tenhamos Ele somente como Deus, como Salvador, mas que tenhamos Ele como o Senhor da nossa vida, o Senhor que nos guia, o Senhor que nos guarda. Que Deus te abençoe.